Fala aí, eu sou o Marcelo do Responde Aí e agora vamos trocar uma ideia sobre teorias ácido-base. Vamos estudar os equilíbrios químicos, tá bom? Quando se trata de equilíbrio químico, a gente está falando de reações que estão em equilíbrio. Ou seja, são reações onde os reagentes estão sendo convertidos em produtos, mas não completamente. Imagina só, você tem lá uma reação onde tem os reagentes azul que estão formando os produtinhos laranja. Você começa lá a reação, está tudo azul, certo? E conforme vai acontecendo o avanço da reação, você vai vendo a formação das espécies alaranjadas. Então, se a sua reação acontecer muito bem, você vai ver uma formação de um produto bem laranjão, certo? Então, beleza. Mas nas reações em equilíbrio químico, isso não acontece necessariamente. Pode ser que a sua reação tenha chegado no final e você tenha lá um sistema verde, que seria uma mistura ali entre o azul e o laranja. E há uma série de fatores nos quais a gente poderia mexer para tentar fazer a formação de mais ou menos desses produtos desejados, ok? Então, vamos lá. Então, primeiro vamos tentar identificar num gráfico, né, quando que é atingido o equilíbrio, tá bom? O equilíbrio de uma reação é atingido quando as concentrações dos reagentes e dos produtos, elas param de ter variações bruscas, ok? Então, olhando aí pelo primeiro gráfico, você vê aí, ó, que é nesse tempozinho 1, a partir de então, aquela substância ali, ela passou a ter uma concentração constante, ou seja, a concentração dela não está mais variando, ou seja, a reação chegou no equilíbrio, tá bom? E também é bacana nesse tipo de gráfico que você seja capaz de identificar quem é o reagente e quem é o produto da reação, tá bom? Então, como é que a gente vê isso? Nessa curva aí, no primeiro gráfico em verde, você vê que a concentração está diminuindo, ou seja, é uma espécie que está sendo consumida ao longo do tempo, ou seja, trata-se de um reagente. E aí você pode verificar que no primeiro gráfico, a concentração de equilíbrio do reagente é maior que a do produto. No segundo gráfico, as concentrações de equilíbrio são, bom, se tivesse melhor desenhado, talvez fossem iguais. E por último, você vai ver que a concentração dos produtos é maior que a dos reagentes. Tranquilo? Então, vamos lá. Existe uma fórmula matemática, né, para a gente representar equilíbrios químicos. E essa fórmula é através da constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio quer dizer o seguinte, que quando uma reação atinge seu equilíbrio, quando a gente faz essa continha aí, ó, que a concentração dos produtos dividido pelas concentrações dos reagentes é igual a essa constante, tá bom? E essa constante ela é fixa desde que a temperatura não mude. Então, beleza. Como é que seria a constante de equilíbrio dessa reaçãozinha aí, ó? Então, seria a concentração do NH3 elevado ao quadrado, que é o coeficiente do NH3, dividido pela concentração do NH2 elevado a 1. Às vezes a gente não ia botar esse 1 ali, né? A gente colocou só para chamar a atenção. É ainda dividido também pela concentração de hidrogênio ao cubo, beleza? Bom, e essa última reaçãozinha aí, só para a gente ver se ficou mesmo. A constante de equilíbrio seria a concentração de HCl ao quadrado, dividido pela concentração de H2 e pela concentração de Cl2, beleza? Então, vamos lá. Bom, sempre que vai ser assim as equações de equilíbrio, olha, eventualmente vai ter alguma divergência em relação a essa fórmula geral. E nisso, só quando a gente tiver um sistema de equilíbrio heterogêneo, tá bom? O que acontece? Quando a gente tem uma equação química e tem a presença de sólidos ou líquidos puros, a gente costuma dizer que essas espécies não entram nas equações de equilíbrio, tá bom? Então, por exemplo, para essa reação aqui, a nossa constante de equilíbrio vai ser a concentração de prata vezes a concentração de Cl, apenas, tá bom? E nessa outra reação aqui, nesse caso, a água não vai entrar na constante de equilíbrio, a gente vai ter a concentração de H3 ou mais vezes a concentração de I menos, dividido pela concentração do HI, beleza? Então, beleza. Quando a gente trabalha com gases, a gente eventualmente vai ter uma constante diferente, que é a constante Kp. Que Kp é muito parecido com Kc, tá bom? Só que a gente calcula o Kc sem usar as concentrações molares, agora usando a pressão parcial das espécies envolvidas na reação. Tranquilo? Então, imagina só essa reaçãozinha aí.
a gente fizesse o Kp, a gente ia ter a seguinte equação. O Kp dessa reação é a pressão do produto dividido pela pressão dos reagentes com seus respectivos índices. Beleza? Então, bem tranquilo. Será que existe uma relação entre Kp e Kc? Bom, existe sim. E essa relação é essa aqui, tá bom? Então, para aquela reaçãozinha que a gente estava estudando agora há pouco, né? CO, quando reage com gás hidrogênio, virando CH3OH. Bom, nesse caso, a gente teria a seguinte situação. Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que Kc é igual ao Kp vezes ΔN, né? Só que quem é ΔN? Que a gente não explicou ainda. ΔN é a variação do número de espécies gasosas que participam da reação, ok? Então vamos lá, quantas espécies gasosas tem na reação no final? No final tem apenas essa espécie gasosa aqui, então vou ter 1, tá bom? Menos do que tinha de espécies gasosas no início. No início eu tinha 1 CO2 e 2 H2, então no início eu tinha 3 espécies gasosas. Então aqui, fazendo essa continha, ΔN é igual a menos 2, certo? Se ΔN é igual a menos 2, eu vou ter que, para essa reação química, Kc é igual ao Kp vezes RT, elevado a menos 2 aí o RT. Beleza? Opa! Vamos lá. Agora a gente vai compreender alguns fatores que podem influenciar os equilíbrios químicos. Lembra que eu disse que a gente pode mexer em alguns fatores e produzir mais ou menos produtos da reação? Então vamos lá. Bom, esses parâmetros que interferem no equilíbrio químico são concentração dos produtos, pressão e temperatura, beleza? Vamos lá. Concentração dos reagentes. Quando eu aumento a concentração de qualquer reagente, eu vou deslocar a reação no sentido oposto. Então, por exemplo, se eu aumento a concentração de um dos reagentes da reação, o equilíbrio vai agir e vai haver uma maior formação dos produtos daquela reação. Tranquilo? Pressão. A pressão ela é um fator que só interfere no equilíbrio químico em sistemas onde há a formação ou consumo de gases. Ok? Então, beleza. Então, e só influencia também se o número de gases do produto ou no reagente for diferente, ok? Para essa reaçãozinha que a gente já estudou, olha só. A gente tem 3 reagentes, né? 3 mols de gases reagentes, formando 1 mol de um gás do produto. E quando a gente aumenta a pressão, a gente desloca a reação para formar um menor número de gases, porque eu vou ter um menor volume, ok? Agora, se eu diminuir a pressão, eu favoreço a formação de mais gases. Então, olha só, se eu quero formar o meu produto, CH3OH, o que eu vou fazer nesse sistema? Eu vou aumentar a pressão o máximo possível. E se eu desejar, por outro lado, formar mais gás hidrogênio, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir ao máximo possível a pressão sobre esse sistema. Perfeito? Então, beleza. Agora, tirando isso aqui do nosso campo de visão, como é que eu verifico a temperatura? Bom, para verificar a temperatura é importante lembrar que quando uma reação química acontece, ela pode ser endotérmica ou exotérmica, ok? Uma reação endotérmica ela absorve calor e aí ela vai ter um ΔH maior que zero. Já uma reação exotérmica é uma reação que ela libera calor e ela vai ter um ΔH menor que zero. Então considere essa reação aí, ó, gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio gerando água. A gente sabe que essa reação ela tem um ΔH menor que zero, é uma reação exotérmica porque libera energia. Então, se eu diminuir a temperatura em um sistema que tem esse equilíbrio, eu vou deslocar a reação no sentido de formar mais produtos. Por quê? Porque essa reação ela é exotérmica no sentido direto. Então, olha só, nesse sentido, a gente diz que ela é exo, ok? Porque é o sentido do ΔH menor que zero. Por outro lado, a gente pode dizer que essa reação no sentido oposto, ela é endotérmica. Ok? É isso aí. Então, fala aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.